Meu nome é Alexandre Moraes. Tenho 52 anos, embora agora pareça ter muito mais. A vida que eu conhecia terminou há 1 ano e meio em uma sala de espera de hospital que cheirava demais a desinfetante e a promessas quebradas. O que aconteceu com Lúcia, minha esposa, não foi uma tragédia natural, daquelas que o destino distribui ao acaso. Foi um ato calculado, frio, que começou a ser tecido muito antes de eu perceber. Mas antes de continuar com a história, por favor, clique no botão de gostei, se inscreva no canal e comente de onde você está assistindo. Sua ajuda é muito importante. Se me perguntarem o dia exato, eu diria que tudo começou numa segunda-feira, bem cedo. Lúcia tinha dado entrada no hospital naquela madrugada. Era o parto do nosso primeiro filho, algo que havíamos esperado por quase 10 anos. A emoção era crua, real. Eu estava naquela sala de espera, andando de um lado para o outro, tentando não pensar em estatísticas. Meus sogros, Ricardo e Maria Helena, tinham insistido para que escolhêssemos aquele hospital particular específico. Eles sempre controlavam as decisões importantes, principalmente as que envolviam dinheiro ou prestígio. Lúcia sempre dizia que era a forma deles de amar, mas eu via aquilo como uma gaiola de ouro. Eles, donos de uma rede de farmácias e de alguns imóveis importantes, nunca me consideraram à altura da filha deles. Eu era construtor, ia bem de vida, mas para eles sempre fui insuficiente. Quando o Dr. Vargas saiu, notei algo estranho. Lúcia estava há quase 3 horas no centro cirúrgico. Vargas era um homem impecável, até demais. Tinha o cabelo perfeitamente penteado e um sorriso pequeno, como se estivesse prestes a te vender algo. Ele se aproximou de mim sem pressa. "Senhor Moraes", disse. Seu tom era profissional, mas havia uma frieza por baixo, como se estivesse lendo um boletim do tempo. "Tenho que informar que a situação se complicou durante o parto. Houve um evento hemorrágico massivo, súbito e inesperado. Fizemos tudo o que estava ao nosso alcance. Ele me disse que Lúcia havia morrido. O mundo parou, como acontece naqueles filmes ruins, mas sem som dramático, apenas um zumbido denso nos meus ouvidos. Ouvi minha própria voz fazer uma pergunta estúpida. E o bebê? O bebê está estável. É um menino forte. Está na neonatologia." Era isso. Morte e vida, entregues no mesmo sopro frio, sem um pingo da emoção que se esperaria de alguém que acabou de ver uma mulher morrer em suas mãos. Eu não consegui chorar naquele momento. Estava paralisado pelo choque, tentando processar a palavra morte aplicada à pessoa que eu tinha visto sorrir apenas algumas horas antes. Mas o verdadeiro gancho, a coisa que fez um alarme profundo disparar no meu estômago, foi quando Ricardo e Maria Helena chegaram. Eles chegaram 15 minutos depois. Eu estava sentado em um banco com a cabeça entre as mãos, tentando respirar. Quando lhes dei a notícia, suas reações não foram de dor nem de surpresa. Maria Helena levou a mão ao peito. Sim, mas não para chorar. Foi um gesto teatral, rápido. Ricardo, meu sogro, ficou parado, me olhou e sorriu. Não um sorriso de alívio, mas um sorriso calculado, rápido, que desapareceu assim que ele notou que eu o estava vendo. Foi apenas um segundo, mas era uma expressão de dever cumprido, como se tivesse riscado um item de uma longa lista de tarefas. "Temos que ser fortes pelo menino", disse Ricardo, e sua voz era grave, mas firme, como se estivesse assumindo o controle de uma reunião de negócios. "Alexandre, você tem que vir conosco. O Dr. Vargas precisa que assinemos uns documentos de liberação e para os trâmites do funeral." Eu disse para ele esperar, para me deixar ver a Lúcia, que eu precisava de um momento. "Não há tempo", interveio Maria Helena, se aproximando de mim. "Os protocolos são rígidos. Além disso, a papelada da sucessão deve começar imediatamente para garantir o futuro da criança. Lúcia não gostaria de atrasos. Sucessão.
Minha esposa tinha acabado de morrer e eles estavam falando de sucessão e de trâmites. Me arrastaram até a administração com a mesma pressa com que se move um móvel velho. O Dr. Vargas já estava lá. Sobre a mesa havia uma pilha de documentos. Muitos deles eram de fato de liberação do hospital e autorização para o manejo do corpo, mas no meio havia papéis que não me pareciam certos. Eram formulários legais densos, relacionados à guarda provisória do recém-nascido e uma seção de direitos sobre bens conjugais para cobrir supostos gastos médicos extraordinários. Doutor, que papéis são todos esses? Perguntei, apontando para um formulário que parecia um testamento. O Dr. Vargas pigarreou. São parte do protocolo padrão, Sr. Moraes. Dada a natureza imprevista do falecimento e para evitar problemas legais futuros, os senhores devem ter acesso a certas contas para garantir a estabilidade econômica do menor. Lúcia teria querido assim. Ricardo se colocou ao meu lado, pondo sua mão pesada no meu ombro. Estamos aqui para te ajudar, Alexandre. É muita dor para você. Apenas assine e nos deixe cuidar disso. Nós nos encarregaremos da casa, de tudo, para que você se concentre apenas no seu luto e no menino. A casa, nossa casa, a que Lúcia e eu havíamos comprado juntos, eles sempre a odiaram porque não ficava no bairro nobre deles. A pressão era sufocante. Sentia que, se não assinasse, de alguma forma estaria traindo a memória de Lúcia ou colocando meu filho recém-nascido em risco. Mas meu instinto, aquela voz rouca que a gente aprende a ignorar na vida adulta, me gritava que algo estava fundamentalmente errado. Assinei os papéis do hospital para a liberação do corpo e os da guarda provisória do bebê, porque eles me convenceram de que era apenas temporário e que eu estava instável demais para lidar com isso. Mas quando chegaram aos documentos da casa e das contas bancárias, eu parei. Não, disse. A palavra me saiu trêmula. Isso a gente vê amanhã. Agora só consigo pensar na Lúcia. Preciso ir embora. O rosto de Ricardo ficou vermelho. Maria Helena parou de fingir dor e sua boca se contraiu numa linha dura. Alexandre, nem seja infantil, sibilou ela. São só assinaturas para garantir a liquidez. Eu disse amanhã, repeti, olhando fixamente para Vargas. O doutor desviou o olhar. Aquilo foi suficiente para confirmar minha suspeita. Aquele homem estava envolvido em algo que não queria que eu visse. Saí do hospital me sentindo vazio e destroçado, mas com a pilha de documentos legais e financeiros na mochila, sem assinar. Fui para casa e me sentei no sofá que Lúcia havia escolhido. A casa estava estranhamente silenciosa. Eu nem podia chorar. Só conseguia lembrar do sorriso de Ricardo. Aquele sorriso. Me forcei a revisar mentalmente a hora do óbito que Vargas me dera. Havia inconsistências sutis. Ele me disse que tinha sido uma hemorragia massiva, mas nem me explicou por que um hospital tão caro com aquela reputação não conseguiu detê-la. Também não me permitiu ver o corpo imediatamente. Apenas me disse que era preciso preparar Lúcia para a funerária. Levantei-me bem quando o relógio de parede marcou meia-noite. Eu não podia ficar ali. Precisava vê-la, sim, mas acima de tudo, precisava entender. Precisava ver o rosto de Lúcia uma última vez e que alguém naquele hospital me dissesse a verdade. Voltei para a clínica na minha caminhonete. O segurança me reconheceu e me deixou passar, pensando que eu ia para a unidade neonatal. Mas eu não fui para lá. Estacionei longe da entrada principal. O hospital particular era um labirinto silencioso de mármore à noite. Coloquei meu boné e andei pelos corredores menos movimentados, os que levavam à área dos centros cirúrgicos e à unidade de terapia intensiva, a UTI. Uma área que não era aberta ao público naquelas horas. Aproximei-me da sala principal da UTI. Estava escura. Apenas a luz de emergência iluminava o corredor. Enquanto passava, ouvi vozes vindas da pequena sala de descanso dos médicos, bem ao lado.
A porta estava entreaberta. Encostei-me na parede, respirando superficialmente. Reconheci a voz do meu sogro, Ricardo, forte e autoritária. É uma loucura, Ricardo, dizia uma voz que reconheci como a do doutor Vargas, mas desta vez sem sua impecabilidade profissional. Estava nervoso. Mantê-la assim é um risco legal enorme. Não posso simular uma hemorragia por muito mais tempo sem que alguém da equipe perceba. Ricardo zombou. É para isso que te pagamos, Vargas, para que não percebam. O velho está destroçado, mas é teimoso. Não assinou os documentos das contas. Precisamos que esse anestésico a mantenha sedada neste coma, induzido até que o Alexandre assine tudo. Se ela realmente morreu, por que ele não assinaria para seus generosos sogros o controle da herança? Naquele momento, senti meu coração parar de bater. Meu corpo ficou gelado, frio como um metal esquecido ao relento. Coma induzido, anestésico. Não era possível. Lúcia não estava morta. A voz de Maria Helena, mais suave, mas com um fio de gelo, juntou-se à conversa. Precisamos agir rápido. Já temos a ordem de não reanimar pronta. Se ela acordar ou se complicar com a sedação, simplesmente a deixamos ir naturalmente. A apólice de seguro de vida milionária está pronta para ser resgatada. E essa apólice, querido doutor, nos tem como beneficiários escolhidos. Um silêncio denso. Ouvi o som de um isqueiro. Vargas sussurrou. E essa foi a palavra mais clara de todas. Assegurem-se de que o marido assine antes que o médico legista venha buscar o corpo que não existe. Ou tudo isso desmorona, Ricardo. Ela está sob vigilância na sala. C. Se alguém perguntar, foi transferida de urgência para outro hospital. Lúcia estava viva, sedada, escondida em algum lugar daquele hospital. Enquanto eu estava prestes a assinar sua sentença de morte e entregar-lhes todo o nosso patrimônio, incluindo nosso filho. Meu cérebro, por instinto de sobrevivência, deu um clique. Deixei de ser o marido em luto e me tornei algo diferente. Eu não podia invadir, não podia gritar. Se fizesse isso, eles a matariam imediatamente e diriam que eu, em minha histeria, tinha alterado os fatos. Tinha que ser invisível, tinha que me tornar a sombra que eles não sabiam que existia. Afastei-me da porta sem fazer o menor ruído. Caminhei até meu carro. Minhas mãos tremiam, mas não de medo. Tremiam de uma raiva fria e controlada que nunca tinha sentido. Dirigi para casa, peguei meu computador e comecei a trabalhar. A primeira coisa que fiz foi procurar o número de telefone do meu advogado, para quem eu não ligaria até ter algo sólido. Depois, comecei a pesquisar tudo o que podia sobre o Dr. Vargas, sobre Ricardo e Maria Helena, seus negócios, seus antecedentes, qualquer coisa. Eles queriam que eu chorasse e assinasse. Eles queriam minha casa, minhas contas e meu filho. Mas, acima de tudo, queriam silenciar Lúcia para sempre. Agora eu sabia a verdade. Eu tinha a informação e, a partir daquele momento, meu silêncio não foi o silêncio do luto, mas o silêncio da guerra. Se você chegou até aqui, provavelmente está intrigado para saber como enfrentei essa gente sem que percebessem. O que aconteceu depois nem foi rápido nem fácil, mas foi necessário. Meu nome é Alexandre Moraes, tenho 52 anos, e quando digo que naquele dia minha vida se partiu em duas, digo no sentido mais literal da palavra. Eu não só perdi minha esposa Lúcia em um centro cirúrgico, supostamente, mas em questão de horas descobri que a tragédia não era mais do que uma peça de uma engrenagem muito mais fria e perversa. O conflito, o verdadeiro conflito, não era a morte, mas a traição das pessoas que tínhamos mais próximas, e como tentaram usar a dor mais profunda para me roubar o pouco que me restava, incluindo meu filho recém-nascido. Eu não sou detetive, sou construtor, mas naquela noite tive que me tornar um para sobreviver. O que vi no rosto dos meus sogros, aquela calma artificial e a pressa do doutor,
não me permitiu viver o luto. Apenas me deixou um vazio frio no estômago depois que me contaram sobre Lúcia e que seus pais, seu Ricardo e Dona Maria Helena, insistiram que eu fosse para casa descansar. Uma sugestão que soava mais como uma ordem de despejo. Eu simplesmente não consegui. Fiquei dando voltas no estacionamento do hospital, sentado na minha caminhonete, olhando a fachada. Já era muito tarde da noite. A luz do corredor onde ficava a unidade de terapia intensiva, ou onde supostamente tinham levado o corpo, parecia um holofote cravado em mim. Eu me convencia de que a paranoia havia tomado conta de mim, que o choque era grande demais. Mas então lembrei de Dona Maria Helena perguntando pelo número do cofre de Lúcia minutos depois de me informarem do falecimento. Não era normal. Era um predador medindo o butim. Decidi que não iria embora. Tinha que ver algo, qualquer coisa. Não sabia o que procurava. Talvez uma confirmação de que ela realmente tinha partido, ou talvez uma confirmação da minha loucura. Voltei ao hospital e entrei pela entrada da emergência, que está sempre aberta. Subi para o andar onde ela tinha sido atendida. A área de recuperação pós-parto estava silenciosa. Usando a desculpa de que tinha esquecido minha carteira na sala onde nos deram a notícia, consegui passar pelo posto de enfermagem que estava semivazio. Cheguei perto do quarto que deveria ter sido o dela. Passei direto e me escondi num pequeno depósito de limpeza no final do corredor, de onde podia ouvir sem ser visto. Não demorou muito para que eu ouvisse vozes. Eram as de seu Ricardo e Dona Maria Helena, e a elas se juntou a voz baixa e profissional do Dr. Velasquez, o mesmo que me dera a notícia horas antes. Não estavam chorando, estavam discutindo logística como se falassem de um pacote perdido. "Você tem certeza de que a dose é suficiente para mantê-la?" perguntou seu Ricardo, sua voz apenas um sussurro áspero. Ouvi o Dr. Velasquez responder com uma frieza que congelou o sangue nas minhas veias. "A mistura de sedativos é profunda, senhor. Ela está em coma induzido. Não vai acordar até que eu decida ou até que o corpo decida por si mesmo se acelerarmos o processo. Mas por agora precisamos da assinatura do Moraes. O idiota está devastado. Não vai pensar com clareza", disse Dona Maria Helena, e a palavra idiota me fez perceber o quanto eles sempre me desprezaram. Amanhã de manhã, apresentamos a ele os papéis do testamento e da cessão de guarda temporária do menino, citando sua incapacidade emocional para administrar as contas e a criação. Seu Ricardo interveio com um tom de pressa. "Precisamos da casa. Alexandre está registrado como coproprietário na escritura, mas a apólice de vida e as contas conjuntas têm que passar para Lúcia, para que depois, por sucessão, passem para nós. São quase 2 milhões de dólares. E a apólice de seguro, Velasquez, a ordem está pronta?" "Está no sistema, há de não reanimar", sussurrou o médico. "Assim que obtivermos a assinatura para o controle do menino, prosseguimos. Será uma morte natural. Uma complicação da hipotensão pós-parto. Ninguém vai questionar." Eu estava paralisado. Lúcia não estava morta, estava sedada. Estava viva e a estavam mantendo em coma para me roubar e, pior ainda, para garantir que se eu nem assinasse, a desligariam e a deixariam morrer. A raiva não me veio como uma explosão. Veio como uma camada de gelo que cobriu meu coração e minha mente. Deixei de ser o marido enlutado para me tornar um operador silencioso e letal. Saí dali como se minha vida dependesse disso, e de fato, dependia. Tinha que agir como o homem mais arrasado do Brasil para que não suspeitassem. No dia seguinte, meus sogros apareceram na minha casa, vestidos de um luto caro, com uma aparência de tristeza forçada. Me trouxeram a certidão de óbito falsificada. Soube depois. E, de fato, um maço de papéis. "Filho", disse seu Ricardo, com aquela voz untuosa que usava para pedir favores.
Sabemos que você está destroçado, mas há trâmites urgentes. O bebê precisa de um fundo fiduciário e Lúcia era muito organizada. Este testamento que ela assinou garante que o patrimônio se mantenha estável, administrado por nós, seus pais, até que você esteja estável ou até que o menino atinja a maioridade. Só precisamos da sua assinatura. Mal consegui forçar um aceno de cabeça. Pedi desculpas. Disse que precisava de tempo para assimilar. Não consigo me concentrar em números, Ricardo. Me dê uns dias. Eles insistiram. Mas minha histeria fingida e minha aparência de quem não dormia há dias os convenceram de que era inútil pressionar mais. Naquele momento, eles foram embora, não sem antes levar uma pequena caixa de lembranças de Lúcia, que usaram como pretexto para entrar na minha casa e revistá-la. Naquela mesma tarde, iniciei minha investigação. A primeira coisa foi a parte financeira. Lúcia era extremamente meticulosa. Abri as contas online e confirmei minhas piores suspeitas. Havia várias transferências grandes, não autorizadas por mim, para contas que levei horas para rastrear. Os beneficiários não eram diretamente meus sogros, mas corporações offshore recém-criadas, que investiguei através de contatos de negócios que tinha feito anos antes. Eram transferências de quase 2 milhões de dólares, movimentadas nos dias anteriores ao parto, antecipando que, sedada ou morta, Lúcia não poderia revertê-las. O passo seguinte foi o testamento. Não consegui acessar o original, mas lembrei que Lúcia tinha mencionado ter uma apólice de seguro de vida grande, da qual eu era o único beneficiário. Comecei a investigar com o corretor. O corretor me informou que, de maneira estranha, algumas semanas antes, Lúcia havia mudado o beneficiário, nomeando seus pais em caso de meu falecimento ou incapacidade. Isso por si só não era estranho, mas a assinatura que estava no documento de mudança de beneficiário não parecia a de Lúcia, era perfeita demais. Aproveitei meus contatos no setor imobiliário e da construção. Precisava de antecedentes criminais. Descobri que seu Ricardo tinha antecedentes financeiros duvidosos de 20 anos atrás, resolvidos supostamente fora dos tribunais. Fraude imobiliária, um padrão de ataque. Enquanto isso, no hospital, eu precisava de um informante, alguém que me estivesse comprado pelo Dr. Velasquez. Aproximei-me da doutora Patrícia Rocha. Ela não era a médica principal de Lúcia, mas estava no turno da noite quando ela foi internada. Abordei-a no estacionamento, longe das câmeras, sem mencionar o roubo. Doutora Rocha, eu disse, mantendo a voz baixa. Sei que não é sua paciente, mas sou o marido de Lúcia Moraes. Há algo na maneira como a emergência foi conduzida que não se encaixa. O Dr. Velasquez falou de um colapso súbito, mas minha esposa era saudável e os relatórios pré-operatórios confirmam isso. Gostaria que revisasse discretamente os sinais vitais exatos das últimas 24 horas. Sinto que informações críticas foram omitidas. Eu não a acusei. Apelei ao seu juramento. Disse que temia pela vida do meu filho, que dependia da verdade. A doutora Rocha, uma mulher de uns 40 anos, com olhos cansados, mas firmes, me olhou fixamente. Senhor Moraes, respondeu com cautela, houve certas irregularidades na sala de parto. O manejo da anestesia foi mais prolongado que o usual. Deixe-me investigar, mas se eu me expor, vão me destruir. Eu lhe assegurei que a protegeria. Disse que estava reunindo provas legais, nem buscando vingança pessoal. Dei-lhe um número de telefone seguro. O segundo elo foi a enfermeira Marta Delgado. Marta era mais jovem e parecia desconfortável. Encontrei-a no saguão tomando um café. Marta, disse diretamente usando seu nome. Sei que a Lúcia está na UTI. Sei que ela não morreu. Sei que o Dr. Velasquez e meus sogros têm uma ordem para não reanimá-la. E sei que você sabe disso. Ela empalideceu. Seu copo de café tremeu. Senhor, não posso falar. Vão me demitir.
Não vão apenas demiti-la, Marta, vão torná-la cúmplice de homicídio. Eles estão planejando uma morte e você está no turno. Minha esposa está viva e meu filho precisa da mãe. Você consegue dormir com essa consciência? Marta não conseguiu responder com palavras, apenas assentiu, as lágrimas começando a rolar por seu rosto. Ela me deu informações cruciais. A localização exata de Lúcia, o nome específico dos sedativos e confirmou que a ordem de não reanimar estava em seu prontuário, esperando a assinatura final do familiar mais direto, que convenientemente seriam os avós, depois que eu assinasse a procuração. Com a informação do hospital e as provas financeiras, o panorama estava completo. Fraude, sequestro médico, se é que se pode chamar assim, manter alguém em coma contra a sua vontade, tentativa de roubo multimilionário e conspiração para assassinar. Eu precisava de um promotor de verdade. Aí entrou Manuel Salazar, um homem com reputação de ser incorruptível e metódico. Apresentei-lhe um dossiê, não uma história. Documentos bancários, a suposta apólice falsificada, o histórico de fraude de Ricardo e os depoimentos dos meus aliados dentro do hospital, embora estes últimos de forma confidencial, para protegê-los. Salazar revisou o arquivo em silêncio. Levou quase uma hora sem dizer uma palavra. No final, apenas me perguntou: "O senhor continua agindo como se nem soubesse de nada?" "Sim", respondi. "Continuo sendo o marido destroçado. Estão esperando que eu assine a qualquer momento." "Bem", disse Salazar, "precisamos de mais. Precisamos de uma testemunha que confirme o padrão, alguém que eles já tenham atacado antes. Foi aí que a investigação criminal de seu Ricardo foi útil. Encontrei o nome de Valéria Uchoa, uma mulher que anos atrás tinha perdido sua casa num esquema de fraude similar que envolvia Ricardo, embora ele nunca tenha sido preso. Contatei-a e, depois de uma conversa difícil, ela concordou em testemunhar. Ela confirmou o modus operandi da família, a exploração da vulnerabilidade para o roubo de ativos e a manipulação legal. O tempo estava se esgotando. O Dr. Velásquez, pressionado pelos pais de Lúcia, que temiam que eu continuasse adiando a assinatura, começou a mover suas peças. A doutora Rocha me enviou uma mensagem codificada, preparando transferência. Sabíamos o que significava. Estavam preparando o coquetel letal. Velásquez estava prestes a agir. Havia convocado meus sogros para a manhã seguinte para o que seria o último adeus. Eles pensavam que iam ver o final. Eu sabia que aquela noite, antes do amanhecer, era nosso único momento para agir. Todo o plano de justiça dependia de que Velásquez e meus sogros não percebessem que a rede estava se fechando sobre eles, bem quando se sentiam mais vitoriosos. Naquele momento, só me importava que Lúcia continuasse respirando e que meu filho crescesse sabendo a verdade. E essa verdade estava prestes a irromper na escuridão. Se lhe interessa saber como conseguimos entrar no hospital antes que fosse tarde demais, inscreva-se no canal e eu lhe conto a história completa. Meu nome é Alexandre Moraes, 52 anos naquela época, embora hoje me sinta como se tivesse 82. A história que lhes conto, a da minha esposa Lúcia e sua suposta morte, é algo que aconteceu há 1 ano e meio. É difícil reviver, não pela emoção transbordante, mas pela frieza do planejamento que presenciei. Quando voltei para casa naquela noite, depois de ouvir aquela conversa às escondidas no hospital, a confirmação de que Lúcia estava viva e a trama de seus pais para me despojar de tudo, a realidade me atingiu com o peso de um bloco de concreto. Não havia luto, não. Apenas uma raiva gelada e uma necessidade urgente de agir sem demonstrar absolutamente nada. Eu tinha que fingir ser o viúvo devastado, quebrado pela dor, enquanto por dentro minha mente era uma máquina funcionando a toda velocidade, catalogando cada passo que deveria dar para desmantelar um esquema que não só pretendia me roubar, mas também assassinar minha esposa.
A manhã seguinte foi uma prova de fogo para o meu autocontrole. Os pais de Lúcia, Ricardo e Helena chegaram à minha casa cedo, não para consolar, mas para começar a falar de trâmites. Ricardo, com aquele ar de homem de negócios que sempre detestei, começou a mencionar a necessidade de eu assinar uns papéis relacionados ao patrimônio de Lúcia, para que o bebê tivesse segurança, agora que sua mãe não está. Sua voz era solene, mas seus olhos dançavam com aquela alegria contida que eu tinha visto no hospital. Helena, por sua vez, se dedicou a manipular meu filho recém-nascido, falando do quanto ele se pareceria com ela e de como o cuidariam juntos. Estavam me apagando da equação lentamente. Eu ouvia, assentia, murmurava sobre minha dor e lhes dizia que meu advogado cuidaria de tudo, que eu estava abalado demais para ler documentos. Essa foi minha primeira jogada silenciosa. Ganhar tempo e estabelecer um intermediário legal. Embora esse intermediário fosse eu, trabalhando na sombra, eu precisava de provas irrefutáveis. A primeira e mais óbvia era a aparente inconsistência financeira. Lúcia tinha sido extremamente metódica com nosso dinheiro. Eu sabia que ela tinha uma apólice de seguro de vida que era multimilionária, sim, mas que eu era o beneficiário primário e o bebê, o secundário. Se eles conseguissem que eu assinasse um documento que me declarasse instável, ou cedesse o controle da herança e da casa que estava em nome de Lúcia, o passo seguinte seria falsificar ou manipular a designação de beneficiário, ou diretamente matá-la, para ativar a apólice em nome de quem supostamente controlava o patrimônio, que acabariam sendo eles. Revisei todos os nossos arquivos digitais. Encontrei o testamento original. O que eles estavam preparando era uma falsificação grosseira, que lhes dava controle total sobre os bens imóveis e as contas bancárias, incluindo uma conta de investimentos separada de quase 2 milhões de dólares que Lúcia havia economizado. Foi nesse momento que entendi a urgência e a frieza. Não se tratava apenas de avareza, tratava-se de uma operação bem planejada. A casa, o dinheiro, o bebê como moeda de troca para garantir o controle a longo prazo. Meu primeiro contato crucial foi fora do círculo familiar. Eu precisava me infiltrar no hospital sem levantar suspeitas. A doutora Patrícia Rocha, a internista que supostamente havia confirmado a morte de Lúcia e que agora supervisionava seu coma induzido, era meu alvo. Eu não podia abordá-la diretamente. Fiz uma investigação discreta sobre ela, seu histórico, sua reputação. Era uma médica respeitada, com uma carreira limpa, o que me fez duvidar se ela era totalmente corrupta ou se estava sendo manipulada pelo médico principal, o Dr. Torres. Encontrei-a na saída de seu turno, em um estacionamento pouco movimentado. Não houve confronto, apenas um pedido desesperado de um marido. Disse-lhe que meu instinto me gritava que algo estava errado. Não mencionei que a tinha ouvido, mas mostrei-lhe a inconsistência mais grave que havia encontrado até o momento. Uma transferência bancária não autorizada por uma quantia relativamente pequena de uma conta conjunta nossa, realizada 2 dias antes da suposta morte, para uma conta que Ricardo e Helena costumavam usar para despesas médicas. Quando lhe mostrei o extrato, o semblante da doutora Rocha mudou. Ela me olhou fixamente e entendeu que eu não era o viúvo cego que seus superiores acreditavam. Não falou muito. "Senhor Moraes", disse em voz baixa, "o que o senhor está sugerindo é muito sério." "Doutora", respondi com a voz mais firme que pude reunir, "o que sugiro é que minha esposa não morreu e que, se a senhora não me ajudar, vão fazê-la morrer." Aí eu sussurrei a parte mais crítica, a ordem de não reanimar que estavam preparando. Esse foi o ponto de virada. Uma ordem DNR, Do Not Resuscitate.
em um paciente jovem que acabara de passar por um evento traumático, mas estabilizado e mantido em coma, induzido sem uma razão médica clara. Era um sinal de alarme profissional inegável. Patrícia Rocha, apesar das ameaças implícitas de seus colegas, tomou uma decisão. Naquela noite, ela se tornou minha aliada. Ela me colocou em contato com a enfermeira Marta Delgado, uma mulher de caráter forte e ética inabalável que estava farta do que via. Marta não só confirmou a sedação excessiva e a manipulação dos registros, mas me deu detalhes vitais. As doses exatas de Propofol e Midazolam que estavam sendo usadas para manter Lúcia no limite, e que o Dr. Torres, o médico corrupto, tinha entrado no quarto de Lúcia fora de horas usuais, apenas para verificar o monitor e sussurrar ordens a Marta. Ordens que ela se recusara a seguir completamente, o que a colocara em risco de ser demitida. Com a informação médica em mãos, concentrei-me no aspecto legal e criminal. Precisava de um padrão. Se Ricardo e Helena eram capazes disso, não podia ser a primeira vez. Minha investigação sobre o histórico financeiro e legal dos sogros, usando um banco de dados comercial ao qual eu tinha acesso pelo meu antigo trabalho, revelou algo espantoso. Ricardo e Helena, sob o disfarce de uma firma de consultoria imobiliária, estiveram envolvidos em pelo menos 2 casos semelhantes 5 anos atrás. Pessoas idosas ou vulneráveis que morriam inesperadamente após um evento médico, deixando seus bens para fundos fiduciários controlados por eles. Um desses casos deixara o rastro de uma sobrevivente, uma mulher chamada Valéria Ochoa, que conseguira escapar de um esquema de tutela abusiva após a morte de seu pai. Localizar Valéria Ochoa foi difícil, mas vital. Ela vivia em outra cidade agora, tentando reconstruir sua vida. Quando a encontrei e lhe expliquei minha situação, ela não hesitou. Ela já tinha sido vítima de Ricardo e Helena. O padrão era idêntico: manipulação em um momento de crise médica, falsificação de assinaturas e uma pressão impiedosa para obter o controle de propriedades. Valéria se tornou nossa testemunha-chave, confirmando que meus sogros operavam com um cálculo criminoso, não com dor filial. Armado com o depoimento de Valéria, os registros financeiros, as transferências não autorizadas e o seguro, e a corroboração interna de Patrícia e Marta, os prontuários adulterados e a ordem DNR ilegal, apresentei-me ao promotor Manuel Salazar. Salazar era conhecido por ser um homem de justiça silenciosa, implacável, mas que exigia provas sólidas. A reunião com Salazar foi tensa. Entreguei-lhe uma pasta densa de evidências. Não lhe contei uma história de sentimentos. Apresentei-lhe fatos: fraude de seguros, falsificação de documentos, roubo e a tentativa de homicídio por omissão através da ordem de não reanimar. Patrícia Rocha participou da reunião por videochamada, arriscando sua carreira, e confirmou a situação de Lúcia, explicando a sedação e o risco iminente. Senhor Moraes, disse o promotor Salazar com a testa franzida, enquanto folheava os extratos bancários. Isto não é apenas uma briga familiar por herança, isto é crime organizado. Mas preciso de flagrante para intervir da maneira que o senhor precisa no hospital. Preciso provar que o risco de morte é iminente. Eu sabia que o tempo estava se esgotando. Meus sogros estavam ansiosos. Lúcia estava sedada há quase uma semana. O sinal chegou através de uma mensagem de texto criptografada de Marta para Patrícia. Estão movendo o protocolo hoje ao anoitecer. Dose letal combinada. O Dr. Torres, sob pressão de Ricardo, que provavelmente temia que eu fosse ao banco congelar as contas, decidira acelerar a morte natural de Lúcia. Queriam que ela se fosse naquela noite, antes que na segunda-feira eu pudesse assinar algo ou, pior ainda, confrontá-los. Essa foi a decisão interna final. Não havia mais tempo para esperar pela ordem judicial perfeita. A vida de Lúcia, a mãe do meu bebê,
Estava contada em horas. Liguei imediatamente para Salazar e lhe reenviei a mensagem de Marta. Doutor Salazar, eu disse, minha voz estranhamente calma. O risco já não é iminente, é agora. Vá ao tribunal, nós vamos para o hospital. Estarei lá com a doutora Rocha. Precisamos da ordem de transferência e prisão antes que ele aperte o botão da bomba de infusão. Naquela noite, não voltei como um marido desconsolado. Voltei como um predador que ia recuperar o que era seu. Encontrei-me com Patrícia no estacionamento do hospital. Ela trazia consigo uma pequena maleta médica de emergência, preparada para estabilizar Lúcia se fosse necessário. Entramos pela porta de serviço, movendo-nos como sombras, sabendo que cada passo era uma aposta de vida ou morte. O plano era simples e assustador. Patrícia iria primeiro, fingindo uma verificação de rotina. Eu esperaria, e quando ela me desse o sinal, entraríamos para deter o Dr. Torres antes que ele pudesse completar a mistura letal de sedativos. Sabíamos que a qualquer momento o promotor Salazar chegaria com a ordem judicial. Só tínhamos que manter Lúcia viva até aquele momento. Enquanto caminhava por aqueles corredores frios, o silêncio era ensurdecedor. Só pensava no rosto do meu bebê e no sorriso de Lúcia. Não podíamos falhar. O Dr. Torres estava no quarto, como Marta havia avisado. A luz estava baixa. Patrícia entrou primeiro. Eu fiquei perto da porta, ouvindo a respiração agitada e falsa de Patrícia, enquanto ela fingia verificar os sinais vitais, e a voz grave do Dr. Torres, que lhe estava dando instruções finais sobre como preparar uma nova mistura de medicamentos para assegurar o conforto da paciente, o conforto mortal. Patrícia me deu o sinal. Uma tosse breve e seca. Abri a porta de supetão, bem a tempo. Se lhes interessa saber o que aconteceu depois, como conseguimos garantir a vida de Lúcia e como o esquema de Ricardo e Helena desmoronou completamente quando o promotor Salazar entrou com a ordem judicial em mãos, prestem atenção na próxima parte, porque naquela noite o silêncio que mantive por dias se rompeu com o som de sirenes e algemas. Se esta história o manteve na ponta da cadeira, não se esqueça de se inscrever e ativar as notificações para não perder a continuação deste relato real. Olhe, quando a gente está no olho do furacão, não pensa na magnitude do que está vivendo, só pensa no próximo passo. Havia passado quase uma semana desde que voltei ao hospital e ouvi aquela conversa. 7 dias nos quais tive que continuar fingindo ser o marido destroçado, o viúvo resignado que precisava de uma mão amiga para lidar com a papelada. Enquanto isso, eu me reunia com o promotor Manuel Salazar, com a doutora Patrícia Rocha e, discretamente, com a enfermeira Marta Delgado. O promotor Salazar não perdeu tempo. Com o depoimento da senhora Ochoa, a ex-vítima que confirmava o padrão de fraude e violência dos meus sogros, e com os registros financeiros que eu havia recuperado, aquelas transferências não autorizadas e a aparente apólice de seguro multimilionária onde Lúcia me havia colocado como beneficiário inicial, mas que fora alterada fraudulentamente nos últimos meses, tínhamos uma base muito sólida. O testamento falsificado que deixava a casa e as contas a cargo dos meus sogros e nomeava minha sogra como a tutora legal do bebê era a prova de sua intenção final. Mas faltava o momento certo para agir. Se intervíssemos cedo demais, antes que o médico corrupto cometesse um erro fatal, eles poderiam alegar que se tratava apenas de uma disputa familiar e de um documento mal interpretado. O que Salazar precisava era que o médico fizesse sua jogada. Meus sogros e aquele doutor estavam tão confiantes que continuavam movendo as peças no tabuleiro sem saber que eu tinha visto todo o jogo. O doutor, cujo nome ainda me queima na boca, tinha conseguido fazer Lúcia parecer uma paciente terminal. Havia colocado uma ordem de não reanimar em seu prontuário. Era uma tática perversa.
Se Lúcia sofresse uma complicação pela alta sedação, ninguém interviria e pareceria que ela havia morrido naturalmente por causa do trauma do parto, tal como haviam planejado. A doutora Patrícia Rocha se tornou meus olhos dentro da ala de terapia intensiva. Ela, junto com Marta, estava revisando os protocolos de medicação de Lúcia. Patrícia me explicou que a sedação que Lúcia estava recebendo era anormalmente alta para uma paciente que, segundo os registros internos, estava estável, embora inconsciente. Ela me disse: Alexandre, se você mantém alguém sedado com essas doses por muito tempo, o corpo começa a falhar. É uma morte lenta, disfarçada de falência orgânica. Não é um coma induzido terapêutico, é um encarceramento químico. Marta, a enfermeira, foi crucial. Ela tinha acesso às horas de troca de turno e à farmácia interna. Uma noite ela me ligou no celular com um tom de voz tão baixo que mal conseguia ouvi-la, tremendo visivelmente, embora eu não a visse. Ela disse: Alexandre, o doutor acabou de mudar o protocolo para amanhã à tarde. Ele fez isso pessoalmente. Não passou pelo sistema da farmácia central. Está pedindo uma combinação que não se usa para sedação. É uma mistura de propofol com algo mais potente que vai deprimir a respiração dela até parar. O tempo tinha acabado. Não podíamos mais esperar que os documentos da herança fossem assinados ou que meus sogros tentassem tirar o bebê do hospital. O relógio corria para Lúcia. Salazar moveu suas peças naquela mesma noite. Ele precisava que um juiz assinasse uma ordem de intervenção médica forçada, uma ordem que permitisse à doutora Rocha entrar e intervir no tratamento de Lúcia, que assegurasse a detenção do médico por tentativa de homicídio e fraude, e o mais importante, que nos permitisse confiscar o prontuário clínico, o registro de enfermagem e coletar as amostras toxicológicas diretamente do soro intravenoso e de Lúcia. Essa era a prova irrefutável. Eu não dormi. Instalei-me em uma pequena cafeteria a algumas quadras do hospital, olhando a hora. Tínhamos que agir antes das 4 da tarde, quando o doutor corrupto supostamente iniciaria sua ronda e administraria a dose letal. À 1 da tarde, recebi uma mensagem de Salazar. Uma palavra. Pronto. Naquele momento, senti um frio percorrer minha espinha, um peso gelado que não era medo, mas a concentração absoluta. Era a hora de acertar as contas. Dirigi-me ao hospital. Não entrei pela porta principal. Patrícia me esperava em uma entrada lateral de funcionários, com seu jaleco branco e uma expressão de tensão contida. Trazia em uma mão uma pequena bolsa médica e na outra um walkie-talkie. Marta já estava lá dentro em seu posto, fingindo normalidade. Patrícia me disse com a voz quase inaudível: O doutor acabou de entrar no quarto da Lúcia. Disse que ia fazer uma revisão crítica do estado de sedação. Sabíamos que essa revisão era a desculpa para acelerar o processo. Meu plano era simples e assustador. Eu deveria criar a distração. Eu tinha que entrar primeiro, como o marido que não consegue tolerar a perda, para que Patrícia pudesse entrar logo depois, com o equipamento necessário para estabilizá-la e coletar a amostra. Cheguei à UTI. Os corredores pareciam brilhantes demais, limpos demais. Vi meus sogros sentados na sala de espera, perto da entrada. Minha sogra, Dona Helena, estava lendo uma revista com uma calma insultante. Meu sogro, seu Ricardo, me viu chegar e me deu aquele sorriso de compaixão falsa, aquele que havia partido meu coração no início e que agora só me enchia de náuseas. Aproximei-me deles. Meu sogro se levantou, fingindo preocupação. Ele disse: Alexandre, o que faz aqui? Deveria estar descansando. O médico está examinando a Lúcia. Ele nos disse que talvez hoje veríamos uma mudança significativa. A palavra significativa soou como um código. Eu o olhei nos olhos. Não respondi à sua pergunta, apenas disse: preciso vê-la. Não posso mais esperar.
Minha sogra replicou com aquele tom meloso que usava para manipular. Filho, seja forte. O doutor disse que não são permitidas entradas durante a revisão crítica. Devemos respeitar a privacidade dela e o protocolo. Ignorei suas palavras e caminhei diretamente para a porta da unidade de Lúcia. Seu Ricardo me interceptou, tentando me segurar pelo braço. Alexandre, escute. A última coisa que precisamos é de um escândalo, certo? Amanhã temos que conversar sobre os papéis do bebê. Soltei-me de seu aperto. Minha voz saiu mais baixa do que eu esperava, mas com uma firmeza que eu não usava há meses. Eu disse, não vamos conversar sobre nada, Ricardo. Vou ver minha esposa. Cruzei a porta. O doutor corrupto estava lá, ao lado da cama de Lúcia. O quarto da UTI era silencioso, apenas interrompido pelo bip monótono dos monitores. Lúcia estava pálida, com a pele fria e aquele tubo respiratório que parecia tão estranho nela, mas estava viva. Seus pais me fizeram acreditar que não estava. O doutor se virou, irritado com a interrupção. Tinha na mão uma seringa pré-cheia, pronta para ser conectada à via central. Havia um pequeno frasco transparente sobre a mesa auxiliar que não deveria estar ali, um frasco que não fazia parte do protocolo padrão. O doutor disse com falsa autoridade, Senhor Moraes, o que faz aqui? Pedi expressamente que esperasse lá fora. Estou administrando uma dose especial para estabilizá-la. Não o deixei terminar. Aproximei-me rapidamente de Lúcia e coloquei minha mão em sua testa. O contato foi uma âncora. Eu disse, não toque na minha esposa, não toque mais nela. O doutor ficou rígido, tentou soar profissional, mas sua voz falhou. Ele disse, Senhor Moraes, está interferindo em um procedimento vital. Preciso que se retire imediatamente ou chamarei a segurança. Bem nesse momento, a porta se abriu de supetão. Não foi uma entrada dramática, mas uma irrupção controlada e profissional. Patrícia entrou primeiro, vestida com seu jaleco, movendo-se com a precisão de uma cirurgiã. Atrás dela, como uma sombra de autoridade silenciosa, estava o promotor Manuel Salazar, seguido por 2 agentes da Polícia Civil com uniformes discretos e impecáveis. O doutor ficou petrificado, a seringa ainda no ar. Meus sogros, que tinham entrado correndo ao ouvir a comoção, pararam na porta, a calma finalmente feita em pedaços. Patrícia não perdeu um segundo, dirigiu-se ao doutor. Ela disse, doutor, nome falso. Em virtude da Ordem Judicial 2023, o tratamento da senhora Lúcia Valdés fica sob a supervisão da doutora Patrícia Rocha. Retire suas mãos dos equipamentos imediatamente. O doutor tentou protestar, seu rosto ficando escarlate. Ele disse, isso é um absurdo. Estão violando o protocolo hospitalar. Eu sou o médico responsável. Salazar deu um passo à frente. Sua voz era grave, sem emoção. Salazar disse, o senhor está preso, doutor. Agentes, imobilizem o suspeito. Está sob prisão por tentativa de homicídio e fraude. Para fins de prova, apreendam imediatamente essa seringa e o frasco que está sobre a mesa auxiliar. Doutora Rocha, proceda para assegurar a via central e coletar as amostras toxicológicas do soro para a cadeia de custódia. Tudo aconteceu muito rápido. Os agentes imobilizaram o doutor, que começou a gritar incoerências sobre seus direitos e sua reputação. Era o som de um homem perdendo todo o controle. Enquanto Patrícia trabalhava rapidamente, trocando os fluidos intravenosos de Lúcia e extraindo amostras de sangue e do soro existente, Marta entrou. Ela se dirigiu imediatamente ao computador do quarto e ao registro de papel. Marta disse a Salazar, promotor, aqui está o prontuário da paciente e o registro de enfermagem. Confirmo que o doutor Nome Falso alterou os registros à mão no registro das 13h45. Meus sogros estavam na porta, imóveis. A máscara de compaixão havia caído completamente, revelando a fúria crua e o pânico. Minha sogra, Helena, tentou se aproximar de mim.
Talvez para implorar ou manipular uma última vez. Ela disse, desesperada: Alexandre, por favor, isso é um mal-entendido. Somos família. O bebê precisa da avó. Salazar virou-se para eles com um olhar de ferro. Salazar disse: Seu Ricardo e Dona Helena Valdez, os senhores também estão sob custódia para serem interrogados em relação à tentativa de homicídio de sua filha, fraude de seguros e falsificação de documentos. Agentes, escoltem os senhores ao veículo. Foi um silêncio mais pesado que o luto. Meus sogros foram retirados sem opor resistência física, apenas com o olhar cheio de um ódio gélido, direcionado principalmente a mim, o homem que havia arruinado seu plano perfeito de riqueza rápida. Minha atenção voltou para Lúcia. Patrícia tinha conseguido estabilizá-la. Patrícia me disse: Nós a seguramos, Alexandre. Era Propofol em doses massivas. Se você tivesse demorado mais 5 minutos, ela teria entrado em parada respiratória. Precisamos tirá-la daqui agora mesmo. O hospital está comprometido e, embora já tenham os responsáveis, não é seguro. A ordem judicial inclui a transferência imediata para a unidade de segurança de um hospital federal. Ver Lúcia sendo transferida naquela maca, no meio do aparato policial, era surreal. Era a primeira vez que a moviam com um propósito de vida, não com a intenção silenciosa de sua morte. Eu fui com ela. O bebê já estava sendo transportado por uma policial disfarçada e por Marta para a outra unidade segura, por uma rota diferente. Nunca senti mais alívio do que quando vi Lúcia instalada em um quarto novo, blindado e vigiado. A doutora Patrícia ficou comigo. Ela começou o lento e cuidadoso processo de reduzir os sedativos e eliminar as toxinas de seu sistema. Disse-me que seria um longo caminho, que não sabíamos quando ela ia acordar, nem se haveria sequelas, mas que agora estava em mãos seguras. Sentei-me ao lado de sua cama, já sem a necessidade de fingir calma ou luto. Havia apenas cansaço. Olhei para a aliança de casamento em seu dedo. Havia passado 1 ano e meio desde o dia de sua morte fictícia, e eu finalmente tinha detido o plano. A justiça silenciosa havia sido posta em marcha. O doutor corrupto, meus sogros, as provas, tudo estava agora nas mãos da lei. Minha única preocupação era que Lúcia abrisse os olhos. Se a você parece que todo este relato é incrível, espere até eu contar o que aconteceu quando, por fim, aqueles olhos se abriram e a verdade que tivemos que enfrentar no tribunal. Se lhe interessa saber como esta história terminou, inscreva-se no canal e ative as notificações para não perder a última parte deste depoimento. Sou Alexandre Moraes, tenho 52 anos e o que vou contar é a conclusão de um inferno que durou pouco mais de 1 ano e meio. É a história de como tentaram apagar minha esposa Lúcia e de como seus pais planejaram sua morte lenta para ficar com tudo. Quando descobri que Lúcia não estava morta, mas sedada e à espera de uma ordem de não reanimar, a luta se tornou uma corrida contra o tempo. Eu tinha as provas, os aliados certos, a doutora Patrícia, a enfermeira Marta, o promotor Salazar e um plano. Mas eles tinham o controle físico da situação naquele hospital. O clímax não foi um confronto aos gritos, foi um confronto silencioso em um quarto frio, cheio do cheiro de desinfetante e desespero, onde o único ruído era o bip monótono dos monitores que mantinham Lúcia no limite. O que aconteceu naquele momento definiu o resto de nossas vidas. O Dr. Damião, o médico corrupto contratado por meus sogros, não parecia alterado. Tinha a calma impecável de um sicário que fez seu trabalho 1000 vezes. Havia entrado no quarto da unidade de terapia intensiva, onde Lúcia continuava conectada com uma seringa na mão. Nós o detivemos bem quando estava prestes a injetar uma combinação de sedativos e relaxantes musculares. Ele pretendia simular uma falha orgânica repentina, um evento natural que simplesmente se acelerou devido ao seu estado frágil.
A doutora Patrícia Rocha foi a primeira a agir. Ela se interpôs, bloqueando o acesso à via intravenosa de Lúcia. Doutor Damião, o que está injetando? Perguntou Patrícia com uma voz firme, mas baixa, consciente da gravidade da situação e do perigo de alterar um homem que estava cometendo um crime bem naquele momento. Damião tentou ignorá-la. Estou simplesmente ajustando a dose de midazolam. A paciente está experimentando certa agitação superficial. Isso não é midazolam, replicou Patrícia, apontando para o frasco. Essa combinação é letal. Você está tentando assassiná-la. Nesse instante, Damião perdeu a compostura que o mantivera mascarado por semanas. Seu rosto se contorceu e, em vez de discutir, tentou empurrar Patrícia. Eu intervim imediatamente, colocando-me entre ele e a cama de Lúcia. Não houve socos, apenas uma luta pelo espaço, uma força silenciosa que empurrava a maldade para trás. Bem nesse momento, as portas se abriram. O promotor Manuel Salazar entrou com vários agentes da Polícia Civil, todos vestidos à paisana. Salazar não levantou a voz, simplesmente mostrou a ordem que trazia na mão. Era uma ordem judicial que cobria múltiplos pontos. A detenção imediata do Dr. Damião e dos meus sogros, a transferência de Lúcia e de nosso filho recém-nascido, Ernesto, para um hospital de máxima segurança sob custódia judicial e a apreensão de todos os registros médicos e financeiros relacionados ao caso. O caos se instalou, mas foi um caos contido pela legalidade. Damião foi algemado. Não disse uma palavra, apenas nos olhou, a Patrícia e a mim, com um ódio frio e absoluto. Eu sabia que, naquele instante, ele se dera conta de que todo o seu plano meticuloso havia desmoronado pela desconfiança de um viúvo que não era viúvo. Meus sogros, por outro lado, não estavam no hospital naquele momento. A polícia os encontrou 1 hora depois em sua casa, sentados na sala de jantar, aparentemente revisando as plantas da nossa casa, que já consideravam sua. Segundo o promotor Salazar me informou, a prisão foi menos dramática do que se esperaria de gente tão calculista. Eles simplesmente se sentaram, sem oferecer resistência, como se a polícia fosse um inconveniente temporário, não o fim da liberdade deles. A arrogância que haviam demonstrado comigo se manteve até as algemas se fecharem em seus pulsos. O processo de garantir as provas foi metódico. Salazar e sua equipe apreenderam os registros computadorizados e em papel. Amostras toxicológicas foram coletadas de Lúcia imediatamente. Isso era vital para demonstrar o padrão de sedação inadequada e forçada que a havia mantido em coma. Lembro de ter ficado naquele quarto sentindo uma onda de alívio tão profunda que quase me sufocou. Lúcia estava a salvo. Finalmente. A transferência de Lúcia e Ernesto foi discreta. Ela foi levada em uma ambulância especializada com Patrícia a seu lado. Eu segui o comboio até o Hospital Central da cidade, um lugar sob controle estrito, onde ninguém poderia ter acesso a ela sem uma ordem direta do promotor. Naquele momento, eu não era seu marido, mas uma testemunha-chave, um protetor e o responsável por nosso filho. Os dias seguintes foram uma espera agonizante, mas diferente da anterior. Antes, a espera era um tormento silencioso sob ameaça. Agora, era uma espera de recuperação, respaldada pela lei e pela esperança. Ernesto estava bem. Era um bebê tranquilo, alheio a todo o horror que havia marcado suas primeiras semanas de vida. Eu o tinha comigo em casa, que já não era uma armadilha, mas um refúgio temporário. 1 semana depois da prisão, recebi a ligação de Patrícia. Ela me disse que Lúcia havia mostrado sinais de atividade cerebral. Estavam reduzindo gradualmente a sedação. A espera era crucial para evitar danos neurológicos, mas o corpo de Lúcia, jovem e forte, estava respondendo. O momento em que Lúcia despertou não foi como numa cena de filme.
Não houve um despertar dramático, mas um piscar lento e confuso. Quando entrei no quarto e ela me viu, sua reação foi de estranheza. Não houve reconhecimento imediato, apenas um olhar vago. Havia passado tempo demais sob a influência de sedativos. Patrícia tinha me preparado. Alexandre, você precisa ser paciente. Ela tem que assimilar um trauma imenso. Fale com calma. Seja você mesmo, mas não a sobrecarregue. Sentei-me ao seu lado, peguei sua mão, sentindo a fragilidade de sua pele contra a minha. Falei de Ernesto, de nosso filho, de como ele estava saudável. Ela ainda não conseguia falar. Apenas assentia com dificuldade. Levou vários dias para conseguir formular frases completas. Quando conseguiu, me perguntou por sua mãe. Foi a pergunta mais difícil da minha vida. Tive que lhe explicar a verdade com a maior delicadeza possível, que seus pais a haviam traído, que haviam planejado sua morte e que estavam presos. Contei como haviam mentido para nós sobre sua morte no parto e como haviam tentado usar seu corpo sedado para roubar nossa vida. Lúcia não chorou nem gritou. Simplesmente ficou em silêncio, absorvendo a traição. Era uma dor fria, mais profunda que a tristeza. No final, fechou os olhos e disse duas palavras que ressoaram no quarto do hospital. Quero depor. Seu depoimento foi a peça final no quebra-cabeça. Quando esteve estável o suficiente, o promotor Salazar colheu sua declaração no hospital, gravada e com validade legal. Ela confirmou as pressões financeiras anteriores, as tentativas sutis de seus pais para que Lúcia fizesse um testamento a favor deles e o controle abusivo que exerciam sobre suas finanças, mesmo antes da gravidez. O julgamento ocorreu 6 meses depois da intervenção. Foi um processo longo e detalhado. O promotor Salazar não deixou pedra sobre pedra. As evidências eram irrefutáveis. Primeiro, os documentos falsificados. Meu sogro havia falsificado a assinatura de Lúcia em um testamento que lhe cedia todos os nossos bens se ela morresse no parto, incluindo a casa que eu havia pago antes de conhecê-la, mas que colocamos no nome de Lúcia por confiança. Segundo, as transações. As transferências não autorizadas das contas de Lúcia somavam quase 2 milhões de dólares, desviados para contas no exterior e para uma empresa de fachada registrada em nome de sua irmã, que também foi implicada. Terceiro, o seguro de vida multimilionário. Eles haviam ativado uma apólice de seguro de vida em meu nome com Lúcia como beneficiária, mas com uma cláusula modificada que, se ela morresse antes de mim, o dinheiro iria para uma fundação controlada por meus sogros. Quarto, o laudo médico. A doutora Patrícia apresentou um relatório devastador sobre o padrão de sedação forçada. O laudo toxicológico demonstrou que Lúcia vinha recebendo doses que, embora não fossem imediatamente fatais, a mantinham em um estado vegetativo induzido, tornando-a vulnerável a qualquer complicação natural que o Dr. Damião pudesse acelerar. Quinto, o depoimento de Valéria Ochoa. A ex-vítima que eu havia contatado confirmou o padrão de fraude financeira, violência e manipulação médica que essa família e o Dr. Damião já haviam usado antes. Seu relato foi fundamental para demonstrar premeditação e reincidência. O clímax do julgamento foi quando o Dr. Damião tentou se defender, argumentando que simplesmente havia seguido ordens e que estava tratando a condição da paciente com meios agressivos, mas necessários. A juíza não aceitou a defesa. A condenação foi severa. Meus sogros, junto com a irmã de Lúcia e o Dr. Damião, foram declarados culpados por tentativa de homicídio qualificado, fraude, falsificação de documentos, roubo e formação de quadrilha. As penas foram longas. Meus sogros e Damião receberam penas que ultrapassavam 20 anos de prisão. O Dr. Damião, além disso, teve seu CRM cassado permanentemente e foi impedido de exercer qualquer atividade relacionada à saúde.
Quando saímos do tribunal naquele dia, não houve comemoração, apenas um silêncio pesado. A justiça havia sido feita, mas o custo emocional foi imenso. O alívio não era euforia, mas a retirada de um peso insuportável. O passo seguinte foi a recuperação. Através de ações legais coordenadas por Salazar, conseguimos recuperar a maior parte dos bens roubados e do dinheiro desviado. O testamento falsificado foi invalidado e nossa casa, minha casa, ficou legalmente livre de qualquer reivindicação. Meu foco total se voltou para a recuperação de Lúcia e para a criação de Ernesto. Lúcia, apesar da estabilidade física, teve que passar por uma terapia intensa para superar o trauma da traição e o medo de ter estado tão perto da morte nas mãos de sua própria família. Foi um processo lento, cheio de dias bons e dias muito ruins. Durante o primeiro ano e meio, obtive a guarda total de Ernesto. Me dediquei a ser pai, troquei fraldas, dei mamadeiras e me certifiquei de que nosso filho crescesse se sentindo seguro. Lúcia, por sua parte, precisava se reencontrar. Longe da sombra de sua família e do horror do hospital, ela se estabilizou gradualmente. Lembro-me do dia em que ela sorriu de verdade pela primeira vez desde o parto. Não foi um sorriso forçado, mas um brilho genuíno. Foi o dia em que percebi que, embora a família biológica a tivesse destruído, a vida ainda podia reconstruí-la. Com o tempo, nossas vidas tomaram rumos diferentes, mas paralelos. O vínculo de Ernesto sempre nos unirá. Mas o trauma que compartilhamos transformou nossa relação matrimonial em uma amizade profunda, baseada no respeito e na sobrevivência. Ela precisava de uma nova vida, livre da história que a havia acorrentado. Hoje, 1 ano e meio depois que tudo terminou legalmente, Lúcia mora em outra cidade. Ela está bem, terminou sua recuperação e está construindo uma vida nova e saudável. Inclusive encontrou alguém que a respeita, um homem que não a manipula nem a sufoca. Isso me dá uma paz imensa. O mais importante para mim era o bem-estar dela, não a posse. Ernesto, nosso filho, me chama de papai. É um menino feliz, completamente alheio à escuridão que o cercou ao nascer. Eu continuo aqui, mais velho, com 52 anos e uma calma que antes não conhecia. A maior lição que aprendi é que nunca se deve ignorar os próprios instintos. Aquela sensação fria que tive ao ver o sorriso dos meus sogros no hospital era real. Era a verdade gritando do fundo de uma mentira. Aprendi que a justiça nem sempre é barulhenta ou rápida, mas pode ser exaustiva e definitiva. Se as pessoas que você ama estão em perigo, se você sente que algo está fundamentalmente errado, você tem que lutar. Tem que reunir as provas, encontrar seus aliados. E mesmo que a mão trema, você tem que enfrentar a escuridão, mesmo que essa escuridão tenha o rosto da família. No final, alcançamos a paz, a dignidade e recuperamos o mais importante, Lúcia e nosso filho. A vida segue, e segue com a tranquilidade de saber que não há mais sombras à nossa porta. Se você se comoveu com esta história e quer ouvir mais testemunhos sobre injustiça familiar e a busca pela verdade, não se esqueça de se inscrever. Deixe um comentário se você alguma vez sentiu que seus instintos te salvaram de uma situação difícil.